Em relação às terapias de estimulação magnética e a eletroconvulsoterapia, a neuroimagem ocupa algum grau de importância nestes segmentos? No caso da eletroconvulsoterapia, eu acho que a neuroimagem ela tem uma importância potencial de entender um pouco quais são as consequências da eletroconvulsoterapia no cérebro, né? Principalmente em fatores que muitas pessoas leigas vão estranhar, mas os fatores protetivos da eletroconvulsoterapia no cérebro, né? Então, por exemplo, aumento de hipocampo pós-realização de eletroconvulsoterapia. Eu acho que isso é comprovado em animais, eu não tenho certeza como está em humanos esse tipo de estudo. Agora, no caso da estimulação cerebral, é uma outra história. Aí é uma das situações onde a neuroimagem contribuiu, sim, de um modo onde a prática, né, não no sentido de diferenciar de novo o joio do trigo, mas de mapear o cérebro humano. A ideia de ter um mapa do cerebral, o Dr. Gilberto também já apontou a importância, por exemplo, do córtex dorsolateral pré-frontal, né, e de ter sido uma região do cérebro extensivamente estudada em vários transtornos mentais, em várias situações diferentes, em vários involuntários sadios, a sua função, a complexidade da função dela, né, de controle de impulso, de controle de não só de impulso, mas de planejamento, de função executiva e tudo mais, a gente, por exemplo, nomear essa região como importante para ser estimulada com métodos, por exemplo, de magnético transcraniano ou elétrico transcraniano também, né? E aí você tem aí uma contribuição real, né? O paciente ele está tendo alucinação auditiva, vamos tentar estimular ou inibir o córtex visual, né? E aí funcionar, por exemplo, esse tipo de intervenção, é como se fosse, assim, de realmente, assim, porque muitas vezes você sente que você está estudando neuroimagem, que você está, vamos dizer assim, dentro do seu pequeno mundo, sem uma função prática para aquilo, né? E quando você encontra a possibilidade de você estimular determinadas regiões cerebrais, às vezes de modo seletivo, né? Aí você encontra uma função para a neuroimagem. Eu acho que a relação está aí. Eu não sei se alguém pode nomear mais alguma relação. Isso aí Você me tem? lembrou um pouco aqueles estudos, né, Ricardo? Como você bem falou, né? Uns estudos até do grupo do pessoal lá do Texas, de Houston, o Jai Soares e tudo, eles fazem tractografia, né? Que é você isolar, como se você fizesse uma dissecção virtual e isolasse, pega o tracto motor, pega estruturas da cápsula ventral, enfim, ou então uma estrutura lá específica, tálamo, e aí você faz a tractografia no indivíduo, você tem os dados da literatura que mostram que esse tipo de tracto mais comumente está acometido, pelo menos de uma forma mais geral, em, por exemplo, pessoas que têm Parkinson e depressão, e aí você vai lá e coloca o eletrodo, né, faz a neurocirurgia, faz a estimulação cerebral profunda, né, Deep Brain Stimulation, e aí implanta um marca-passo, né, região subclávia, você vai ter os eletrodos que vão chegar lá naquela regiãozinha específica, vão estimular eletricamente essa região, e aí você vai ter uma melhora dos sintomas, né? Então isso é uma coisa, é uma aplicabilidade no mundo real, infelizmente ainda é muito restrita a grandes centros aí, acho que no Brasil talvez só em São Paulo se faça isso, imagino, né? E que é uma aplicabilidade real, né? E a gente tem Sim. também, além da estimulação magnética, né? A gente teria a estimulação por corrente contínua, né? Que seria uma técnica não invasiva, mas aí que você vai posicionar eletrodos em vários pontos do cérebro e vai dar uma carga um pouco menor, né? E contínua, elétrica, que vai permitir estimular de uma forma mais difusa esse cérebro. Então, a gente tem aí algumas perspectivas de neuromodulação interessantes e que digamos que se sofisticam à medida que nós avançamos também com os estudos de neuroimagem, detectando esses tractos, essas áreas cerebrais que estão mais hipoativadas em determinados transtornos. Né? Ok. Eu queria só Doutor Pedro, comentar nesse fique a... sentido, que eu acho que
contraintuitivamente, a aplicação prática da neuroimagem vai se dar, isso não é uma opinião minha, é de um dos editores do American Journal, que é o Daniel Pine. Contraintuitivamente, nós vamos começar usando mais na terapêutica do que no diagnóstico. Então, toda aquela lógica, né, de sempre fazer essa diferenciação, que qual que é o grande problema, né? Fala assim, poxa, vocês estão falando aí que não... Né, todo cheio de porém, se não, todavia, aí sobre usar na prática clínica para diferenciar paciente de quem não é paciente. Ou seja, fazer diagnóstico, né? Ou para diferenciar 2 transtornos mentais. E, assim, existe uma enormidade de artigos científicos, revistas só sobre neuroimagem, etc. Qual que é a grande dificuldade? A gente não sai o estudo ainda consegue demonstrar bem as diferenças entre os grupos, né? Então, a estatística consegue mostrar bem a diferença entre os grupos de controles e pacientes portadores de algum diagnóstico, ou entre 2 diagnósticos em algumas regiões, em algumas situações. Mas aí, quando a gente sai para a lógica do indivíduo, que é o nosso paciente, nós ainda não chegamos para a maior parte dos transtornos psiquiátricos, tirando, acho que a psicogeriatria, nessa precisão diagnóstica. Então, por isso que você tem toda essa enormidade de literatura, mas esse é o grande né, santo grau no sentido do diagnóstico, sair da diferença do grupo e conseguir uma precisão suficiente para diagnóstico de uma pessoa, né? E aí algumas pessoas, como esse editor, o Daniel Pine, vai dizer assim, então, que algumas demonstrações que o Ricardo lembrou, o Gilberto também, de uso da neuroimagem na terapêutica, né, associado a algumas técnicas terapêuticas, já estão acontecendo e talvez cheguem à prática clínica antes do uso diagnóstico. Então, eu vou dar também um outro exemplo que eu acho muito interessante, que está ainda em protocolo de pesquisa, mas é neurofeedback de conectividade em tempo real durante algum procedimento, algum teste ou algum tipo de tarefa emocional. Então, a gente sabe que isso você já tem, por exemplo, com algumas tarefas atencionais para tentar corrigir o seu viés olhando para faces ameaçadoras e faces não ameaçadoras, né? Então, há uma tendência de você, com transtorno de ansiedade, olhar para faces ameaçadoras. E aí você tem protocolos, né, para tentar mudar esse teu comportamento implícito, esse teu viés implícito. Esse campo de pesquisa chama o campo dos vieses implícitos. Você não pensa nisso, você é tomado por essa ação de olhar, buscar, a tua atenção é dirigida a essas ameaças. E aí a ressonância magnética, por exemplo, tem um estudo bastante interessante que em tempo real, através da conectividade, vai dando esse feedback e você, pela prática, dentro da ressonância, do tubo da ressonância magnética, vai calibrando tua resposta emocional a partir da tua conectividade da amígdala. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com/abptv.